No meio de tantas mentiras, a verdade é um escândalo. Infelizmente, isso é uma verdade, porque as coisas que são erradas têm sido vistas como certas e as certas vistas como errada, como escândalo. Mas graças a Deus, porque Deus ele nos liberta, ele nos abre os olhos, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que toda verdade nas nossas vidas venham à luz. Pai, nós queremos a Tua verdade, Deus. Nós rejeitamos, Senhor, qualquer mentira que nós aceitamos na nossa vida por alguma razão, que nos foi imposta na vida, Senhor. Em nome de Jesus, dissipa todas as trevas, dissipa todas as mentiras na nossa mente. Pai, que nós possamos ver e acreditar e esperar somente na Tua verdade. Revela, Pai, através da Tua palavra, Senhor, a nós. Ilumina os nossos caminhos. Pai, a Tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter bons olhos, enxergar, Senhor, as coisas boas que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para nós, a Tua verdade, em nome de Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus na versão Almeida Revista e Corrigida, capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, Jesus gostava muito de falar por parábolas. E essa é uma parábola que ele usa o que acontece realmente com as ovelhas e com os pastores de ovelhas. Que as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor delas e ela vai seguir somente aquele pastor. E o mesmo serve para Deus, para Jesus. Jesus, ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então, mas ele também é o bom pastor que cuida e conduz as ovelhas pela porta. E ele nos chama pelo nome. Glória a Deus. Então, vamos ler o versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Já expliquei, né, na primeira parte, e tá tudo aqui confirmado. Então, ele é a porta e ele é o bom pastor. E ele veio para que a gente possa ter vida e vida em abundância. O inimigo, sim, veio para roubar, matar e destruir. Ele vai tentar matar os nossos sonhos, matar os planos de Deus para sua vida, matar e destruir tudo quanto é coisas de Deus, né? A verdade de Deus. Porque se ele consegue transformar a mentira em verdade, ele nos engana e ele é enganador desde o princípio. Então vamos no versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui ele faz uma diferenciação, né? Ele faz uma comparação com o mercenário. Porque o mercenário engana as ovelhas, mas ele não é um bom pastor. E Jesus, ele é um bom pastor que ele até dá a sua própria vida pelas ovelhas. E aqui ele também ensina os pastores
porque como pastores, os nossos líderes deveriam, né, seguir o modelo de Jesus, um bom pastor que cuida das ovelhas e dá até a sua própria vida pelo cuidado das ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz no futuro, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Porque Jesus veio para os judeus e os judeus não os aceitaram, foi aberto para nós. Então, nós somos essas ovelhas que Jesus veio. E hoje existe ainda um povo fora, um povo que não conhece Jesus e a gente precisa de o apresentar, porque ele deu a sua própria vida lá na cruz. Foi para isso, para a salvação de todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos continuar. Ninguém a tira de mim, ele mesmo que deu a sua própria vida, ninguém tinha autoridade para tirar de Jesus. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Que ele está falando já da ressurreição. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouves? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Voltaram nos milagres de Jesus, porque os milagres falavam de Jesus por si só. Mas também, tudo que Jesus falava era por parábolas, era complicado de entender. E, claro, na carne eles não entenderiam, né? Com o coração fechado, não entenderiam, como a gente também não consegue entender. Hoje, se a gente não abrir o nosso coração e receber de Deus e querer e buscar, porque ele não vem como ladrão. Jesus, ele é gentil. O inimigo, sim, ele tenta arrombar a porta, mas Jesus não. Ele bate. Se alguém abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Então, ele fica esperando a nossa aceitação, o que a gente queira, que a gente busque. Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus. Já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mas as ovelhas de Jesus reconhecem a sua voz. E nós somos os que reconhecemos a voz de Jesus. Amém. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Versículo 33. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E Jesus, do mesmo jeito que ele falou que ele era um com o Pai, é esse o plano dele, que a gente seja um com eles. E aqui, engraçado que ele fala, sois deuses. Então, se a gente estiver em Deus como cordeiro, nós temos esse direito de criar coisas como Deus, né? Com Deus. Amém? E Jesus tinha muito mais, claro, né? Porque ele já era Deus desde o princípio. Versículo 39. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente,
se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Então, por um tempo eles queriam que João Batista fosse o Messias, porque João Batista era diferente, ele se separava diferentemente, ele era como nazireu. Então, como ele ficava separado, eles imaginavam que João Batista era uma figura melhor para o Messias, né? Jesus já era do povo, ele se misturava com o povo. Então, eles não aceitavam Jesus como o Messias, mas João, ele em todo o tempo, ele apontava para Jesus: eu não sou o Cristo. Aquele que vem depois de mim, né? Que eu estou preparando o caminho. É ele. Então, aqui eles fazem uma comparação de Jesus com João e chegam à conclusão que João não fez os sinais que Jesus fez. Mas ele falou a respeito de Jesus e era tudo verdade. E aqui eles começaram a crer, né? A gente está sempre falando do povo incrédulo, mas no meio da história a gente vai vendo que sempre teve os que creram também, que retrucaram. Por isso que tinha dissensão entre eles, né? Tinha discussão, porque sempre teve os que creram também. Mas por que os nossos olhos ficam, quando a gente lê, a gente só foca nos que não creram? Porque se a gente não treinar a nossa mente, a gente vai pro foco, pro negativo. Mas no meio da história também tem aqueles que creram, aqueles que se posicionaram, aqueles que falaram: não, mas não tem como. As obras que ele está fazendo, olha o que ele está fazendo. Olha, endemoniado não fala dessa forma, né? Então, sempre teve os fiéis, os que creram, né? E que nós sejamos esses fiéis em nome de Jesus em todo o tempo da nossa vida, todos os dias. E que a gente foque no que Jesus está fazendo, nas obras dele, em nome de Jesus. Para encerrar, vamos refletir nessa frase. Não deixe o medo de cair o impeça de voar sempre mais alto. Aleluia! Espero que vocês tenham sido edificados e que Deus continue edificando vocês para que todos nós possamos continuar firmes em Jesus, livres em Jesus e permanecer livres em nome de Jesus. Boa noite!